Segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, no Brasil estima-se que cerca de 2,5 milhões de pessoas com mais de 40 anos tenham a doença. Mais de 70% dessas pessoas não sabem que têm a doença e isso realmente pode ser muito preocupante, por ser na maioria das vezes assintomática. Os pacientes notam o desenvolvimento do glaucoma já no estágio avançado, quando começa realmente a visão a comprometer. Doutora Cassandra Costa, oftalmologista, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Carla. Eu fico feliz de estar aqui, viu? Ainda mais falando do glaucoma, que é uma doença prevenível, tá? E, infelizmente é uma doença assintomática mesmo, mas é uma doença que existe a prevenção. Os exames oftalmológicos é que detectam essa doença, a pessoa infelizmente não sente nada, mas através do exame oftalmológico anual, medir a pressão do olho, verificar o fundo do olho, a gente consegue determinar as pessoas que têm risco para glaucoma e detectar a doença o quanto antes, porque quanto antes tratada, evita a cegueira. Inclusive o número é muito grande, né? Cerca de 2,5 milhões de pessoas com mais de 40 anos não sabem. Exatamente. Que tem a doença, né? E é uma doença que atinge todas as idades. Ela é mais comum após os 40 anos, mas é uma doença que pode atingir até bebês. Existe glaucoma congênito, existe glaucoma juvenil nas crianças e nos adolescentes. Existe o glaucoma também que a pessoa só detecta mais para a idade após os 60 anos. Justamente por ser assintomático, por não sentir nenhuma dor, nenhuma coisa que atraia a levar a pessoa aí ao oftalmologista, e a gente só detecta com esses exames, mas é uma doença que é tratável e hoje em dia os tratamentos estão muito modernos, existem muitas coisas que há 10 anos atrás não tinha. Evoluiu muito, né? Existe uma evolução muito rápida, um upgrade muito rápido. Antigamente não tinham as máquinas que tem hoje para detectar a doença, né? Não existia tomografia de coerência óptica, que é um exame bem específico e muito bom para detectar o nervo do olho, as alterações da fibra. E os tratamentos, eles variam desde colírios, né? Hoje em dia tem inúmeras, uma gama de colírios que antigamente não tinham, até cirurgias, lasers e de diversas proporções, Laser, que é uma coisa ambulatorial, e é rápido, indolor. E as cirurgias que tem desde a trabeculectomia quanto as cirurgias que a gente chama de MIGS e GAT. E existem inúmeras hoje que são microinvasivas, são cirurgias microinvasivas que a gente chama. E quais são os principais sintomas? Não tem sintoma, esse é o problema, né? A pessoa não sente dor, na verdade ela vai ao oftalmologista de rotina, ela está indo ali por uma questão de baixa da visão ou porque está lacrimejando e ela sente qualquer outro sintoma que não é relacionado ao glaucoma. E aí, exatamente por não ter o sintoma, a gente aproveita a oportunidade deste programa Canal Saúde para dizer para você aí que está nos assistindo agora da importância da visita ao oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, não é, doutora? Isso. É importante. Exatamente. Pela prevenção do glaucoma, sim, porque muitas pessoas acham, inclusive, que o glaucoma é apenas genético. Exatamente, e não é bem assim. Tem a carga genética como qualquer outra doença, mas também tem outros fatores, que são a raça negra, diabéticos e hipertensos, pessoas míopes que têm miopia, e isso tudo são fatores de risco para ter glaucoma. Então a pessoa tem que estar atenta e visitar o oftalmologista e fazer os exames sempre. E o principal é uma doença que é prevenível. Prevenível, com certeza. E isso, pela OMS, ela até determina sobre o subdesenvolvimento de um país. Quanto mais glaucoma não detectado e mais cegueira tem, determina-se que o país é mais subdesenvolvido. O desenvolvimento dele não está bom. Por quê? Porque é uma doença que você previne. Se você tem uma doença que você previne, quer dizer que a ação de saúde daquele país não está sendo realizada como deveria ser. Inclusive, nós estamos aí com essa campanha que é o Maio Verde, você está toda de verde. Exatamente. Que é exatamente para isso, para a prevenção, que é sempre a melhor solução. Exatamente. Né, a prevenção é a alma para qualquer doença, né? A alma do negócio é a alma para o tratamento de qualquer doença, e o glaucoma não podia ser diferente.
diferente. E nesse mês de maio, que é um mês lindo, né? Mês das mães, e também é o Maio Verde, mês da prevenção do glaucoma. E a gente chama todo mundo para procurar o seu oftalmologista. Existem várias ações que são feitas pela Sociedade Piauiense de Oftalmologia e pela Sociedade Brasileira. No dia 24 de maio é feito 24 horas do glaucoma, é online. Todo mundo pode tirar suas dúvidas, acessar o site do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que a gente vai estar lá. Qual é o site, doutora? CBO. www.cbo.com.br. E o dia D vai ser o dia 24. 24 de maio, Isso. então já fica essa dica aí para você que está assistindo a gente, né? Você que muitas vezes acha que é difícil demais ir a um oftalmologista, saiba que não, porque o difícil é a gente não ter a coragem de sair de casa para ir. Exato. Mas assim, existe aí a rede pública, né? Isso. Que tem sim, tem o SUS, então tem inúmeras condições que você tem. Então, a gente precisa sair um pouco da condição de que não consegue, de que não pode, porque a gente não tem como, porque a gente tem que entender que nós precisamos ir em busca, não só quando a gente adoece, porque é muito comum, doutora Cassandra, a gente vê as pessoas se mobilizando, inclusive, para ir atrás de uma consulta no último dos últimos momentos. Exatamente. Né? E a gente não pode deixar chegar a esse ponto. Por que não prevenir? Isso independe de classe, raça, condição social, independe de tudo. Depende muito da gente, da nossa responsabilidade enquanto seres humanos. Quando a gente tem as nossas crianças, inclusive você tem uma criança linda que se você também movimenta a responsabilidade que nós, enquanto mães, enquanto pais, temos que ter com os nossos pequenos, né? Porque não é só colocar um filho no mundo. A gente romantiza muito a maternidade, mas é preciso que a gente entenda que uma vez que a gente está aqui nesse planeta Terra, a gente é responsável, sim, pela nossa vida e pelos nossos e pelos outros e por mais outros. E assim a gente vai fazendo essa corrente do bem. Foi pensando nisso, inclusive, que você resolveu, né? Mudando um pouquinho do assunto aqui do glaucoma, mas criar o instituto, né? Isso. O Danielzinho, ele tem uma doença rara, ele é autista e tem uma doença rara, que é com a alteração genética DAF1. E essa alteração traz uma síndrome chamada de Vulto-Van. Nessa síndrome, nós só temos 12 crianças no Brasil e 200 no mundo. E o Instituto DAF1 Brasil é o primeiro instituto do mundo. A gente está buscando uma pesquisa fora, na Califórnia, dos minicérebros, para trazer um novo tratamento que não vai ser só para o meu filho, nem só para essas 12 crianças, vai ser para o mundo, né? E junto a gente também já tem uma pesquisa na Unicamp, que é uma universidade renomada, e quem paga é a gente, o cientista, e em busca de novas pesquisas também, a doutoranda. Estamos correndo atrás e a gente conta com o apoio de todo mundo, que é para isso mesmo que a gente está aqui, a socialização, a interação e a conscientização das doenças raras. A coletividade ela é muito importante, né, doutora Cassandra? A gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma desigualdade muito grande nesse país. Isso me dá uma tristeza tão grande quando eu vejo pessoas que necessitam, que precisam, que não encontram apoio. E é muito difícil mesmo. Eu vejo muitas pessoas, inclusive, querendo uma consulta, querendo se consultar, querendo ir a um médico, às vezes realmente porque não tem aquela condição, mas é como eu estava falando aqui antes com a doutora Cassandra, é muito difícil quando a gente fala de classe social. E se a gente for entrar nesse tema, a gente vai ter discussões enormes. Isso, a inclusão. A inclusão é algo realmente que precisa ser muito debatido, discutido. As políticas públicas, elas são importantes, para isso existe a política, para que as coisas funcionem, mas nós temos no nosso país o SUS, que é um excelente sistema único de saúde, inclusive é do Brasil, né, doutora Cassandra? Então, o que eu quero dizer para quem está assistindo o nosso programa agora nesse momento? Não espera acontecer, não espera você adoecer para você procurar um oftalmologista, por exemplo. Tá? Então não custa nada você ter uma responsabilidade com você mesmo e dizer, olha, pelo menos uma vezinha por ano eu vou procurar lá no SUS, eu vou procurar fazer a minha consulta, ou você que tem o seu plano de saúde também, que muitas vezes paga, mas não usa.
é importante prevenir. O Canal Saúde, ele também tem essa missão aqui como um programa de saúde, chamar a atenção das pessoas para essa responsabilidade com o nosso corpo, que é tão importante, né, doutora? E a visão é a janela, os olhos são a janela da alma, a visão é responsável por 3/4 do cérebro, ou seja, para a pessoa raciocinar, precisa enxergar, né? E eu fico assim, às vezes admirada como o ser humano, ele não dá valor à visão, sendo que é um órgão extremamente importante para o nosso dia a dia, né? Para nossos afazeres, para acontecer o raciocínio, né? Eu sei disso bem porque eu tive uma situação muito difícil na minha vida. Há 10 anos atrás eu tive uma uveíte. É bem difícil, né, doutora? Porque, inclusive, foi bilateral. Quero aproveitar aqui para mandar um beijo muito grande para o doutor Técio Rezende, que me acolheu prontamente no momento de muita dificuldade, muita dor, porque o uveíte dói. É uma doença inflamatória. Muito séria. E naquele momento que eu estava passando por tudo aquilo, eu não sabia o que eu tinha, porque eu já tinha ido em alguns hospitais e não tinha o diagnóstico preciso. E foi o doutor Técio Rezende que chegou ao diagnóstico da uveíte, né, do problema da uveíte. Então eu fiz uma cirurgia, algumas pessoas até me perguntam assim, Carlinha, você tem uma lente dentro dos olhos, o teu olho tem um brilho diferente. Tenho sim, tenho uma lente sim, porque eu tive que fazer uma cirurgia, uma catarata, né? Porque em muitos casos acontece isso. Evoluem para catarata, porque o uveíte é uma inflamação da úvea, uma parte do olho muito importante para toda a formação e todo o trabalho que o olho faz, né? E quando tem essa inflamação dói, né? E tem essa parte dolorosa mesmo e baixa a visão. E pela inflamação, o cristalino opacifica mais rápido e forma a catarata. E essa catarata precisa ser retirada, porque não tem como a pessoa enxergar com uma lente opacificada. É como ter um vidro e ter um vidro fosco, né? Um vidro com fumê, por exemplo. Você não consegue enxergar bem do outro lado. Então, para isso, a gente precisa trocar essa lente, que é o cristalino, e colocar uma lente artificial, que é uma lente intraocular, que foi o que foi feito no seu caso e com sucesso e deu tudo certo. Já tem 10 anos que eu tenho essa lente. E tá tudo ótimo. Graças a Deus. E foi a partir disso que eu realmente percebi o quanto que a nossa visão é uma das partes do corpo humano mais importantes que a gente tem e que muitas vezes a gente não valoriza. Então aproveita essa oportunidade aqui para dizer para você que está nos assistindo, valorize os teus olhos, valoriza sim, procura prevenir. Como a gente falou aqui, o glaucoma não tem como a gente saber porque não apresenta sintomas, então não deixa só a sua visão ficar embaçada, você começar a ter problemas para você procurar um oftalmologista. No mais, é agradecer a sua participação, tá certo? Viu, Carlinha? Obrigada. Um beijo. Estou à disposição, tanto como oftalmologista quanto o Instituto. Para as mães que precisarem tirar dúvidas, eu sempre deixo meu telefone do Instituto. Eu faço consultoria online grátis para as mães autistas. Vou colocar aqui na tela para vocês, tá? E aí vocês podem me procurar, já tenho divulgado isso há um tempo e está dando muito certo, inclusive aqui no restante do mundo. Quem precisar, estou sempre à disposição. É o maior prazer. Eu amo minha profissão, amo ser mulher, amo tudo o que eu faço. Prevenir é sempre a melhor solução em todos os sentidos, né, doutora Cassandra? Obrigada. Seja bem-vinda sempre ao nosso programa. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, mas continua aí porque ainda tem mais Canal Saúde para você.